A Lid já está online. Eu te enviei um convite agora. É só aceitar o convite. A gente já começa. Agora, só aceitar o convite. Boa noite. Bom dia, né, Walid? Boa noite para mim. Bom dia. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Boa. Como é que tá? Tudo bem, meu caro? Tudo bem, chefe? Como é que estamos? Estamos aqui na luta, muita luta. Boa noite. Bom dia, né, Walid? Bom dia. Bom dia. Acho que Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Boa. Como é que tá? Tudo bem, meu caro? tudo bem, chefe? Como é que estamos? Estamos aqui. Bom, gente, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí do Brasil. Bom dia para os palestinos que estão nos acompanhando daqui também. Estou na Palestina agora, estou em Khobar, próximo a Ramallah. Como vocês viram, a gente teve um probleminha aí. Mas já o Walid entra, a gente começa. Hoje a gente vai fazer um bate-bola invertido, né? Quem tem acompanhado o Monitor do Oriente aí sabe que sempre eu estou do lado ao contrário, né? Sempre conversando com alguém. Hoje o Walid tem umas perguntas para me fazer aí. Deixa eu só convidar ele de novo. Sempre eu estou do lado ao contrário, né? Sempre Pronto? Hoje o Walid tem umas perguntas para me fazer aí. Tá dando um delay. Espera aí que eu já vou fechar aqui. Melhorou agora? Agora tá perfeito. Meu caro, como é que chegou bem na Palestina? Cheguei sim. Eu vim de um voo direto, né, da Turquia para cá, mas conseguimos entrar. Infelizmente, já logo na entrada estou com a minha esposa, né? Logo na entrada a gente já presenciou uma absurda, uma cena de extrema humilhação, desumanidade, né? Que é a separação dos árabes, não só dos palestinos, mas de árabes de outras regiões dentro do aeroporto. E a gente vendo isso já deu a impressão do que é o Estado de Israel, que é uma segregação, que é uma separação, que é um crime, é um racismo estrondoso e descarado. Então, assim, chegamos bem e mal ao mesmo tempo, né? Tá. Bom, você estando na Palestina, seguramente tudo aquilo que há bom tempo você se dedica, lendo, sendo ativista, acerca da questão palestina, pelo que eu tenho acompanhado, você tem lido muito. Você acha que isso, tudo que você conheceu lendo, foi o suficiente para descrever o que você está e passou a ver e está vendo na Palestina em loco? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que eu já havia comentado isso, não sei se numa live talvez, mas eu disse que desde que comecei a estudar a Palestina, eu comecei a entender a Palestina. E quando eu entrevistei os jornalistas que sofreram violência, que violência eu digo tiro, perca de membro, de órgãos, e eu disse que eu sentia a Palestina, passei a sentir. Mas estar aqui e viver a Palestina é completamente diferente. É assim, a todo momento, como que eu posso explicar? É um mix de sentimentos, porque ao mesmo tempo que a gente está junto com o povo, está vivendo essa receptividade maravilhosa do povo palestino, a gente vê a opressão, vê o desastre o tempo inteiro, a violência. Então, assim, é muito diferente. Não tem um livro que possa explicar o que a gente está sentindo aqui. Uhum. Bom, você está na Palestina há poucos dias, salvo melhor juízo, 3 dias, né? Ou 4? Não, tem mais. É porque os textos, desde que eu cheguei na Palestina,
quem está acompanhando aí pelos textos do Mochilão aqui, né, Mochilão mesmo, desde que eu cheguei aqui, assim, tem tanta coisa para ver, para fazer, tantas pessoas para conversar, Uhum. que eu não estou conseguindo Ah, atualizar o Mochilão. tá. Eu já estou aqui uma semana, um pouquinho mais, eu acho. Tá. Você esperava, por exemplo, estar na Palestina para ver o que provavelmente vai ser aproveitado por Israel com muita intensidade amanhã, porque amanhã, dia 27, é lembrado, e Israel tem transformado isso num grande elemento propagandístico, o chamado Dia do Holocausto, que é lembrado todo dia 27, porque nessa mesma data as tropas soviéticas libertaram o campo de Auschwitz. Não é? E Israel tem costumado, em datas importantes que vai utilizar para sua grande propaganda, para promover grandes atos de genocídio contra o povo palestino. E hoje, por exemplo, só para a gente situar bem, e para provar que o que a gente está falando é verdade, hoje as tropas israelenses de ocupação ingressaram perto de 7 horas e 5 minutos da manhã de hoje, na Palestina, no campo de refugiados de Jenin, e cometeram mais um genocídio lá. 9 mortos, cerca de 20 feridos, 2 crianças de 16 e 17 anos, uma anciã, e o restante dos assassinados, todos eles com idades inferiores a 30 anos, a esmagadora maioria com idade média de 22 a 26 anos. Ou seja, é uma eliminação sistemática da juventude palestina num claro processo de limpeza étnica. O que você acha que o mundo vai dizer hoje, diante desse massacre, e o que o mundo vai dizer amanhã, diante da propaganda sionista, da instrumentalização dos crimes que nós sabemos que aconteceram na Europa contra outros europeus? Como é que você espera ver isso acontecer em Israel? Porque a gente fala disso, né? Mas como é que você espera ver isso em Israel? Como é que você espera a locução dos assassinos falando de si mesmos como vítimas também de holocausto, também de apartheid, também de genocídio, também de perseguição, exatamente no lugar em que eles cometem isso contra um outro povo palestino? A gente tem visto muito aqui, deixa eu só atualizar um dado, que você citou 9 mortes, mas já são 10. Um é na cidade 9 em Jenin, de a outra é em Arram. Exato. E mais de 20 vítimas, e pelo que a gente tem visto hoje durante o dia, eu estava em Ramala quando eu fiquei sabendo, e eu fiquei sabendo que a rua começou a fechar, e os comércios fecharam, uma greve geral, assim, mas uma participação popular muito grande. Então, só para atualizar o que a gente nas últimas 24 horas, e depois eu completo com essa que eu tenho visto sobre a respeito o que vai acontecer amanhã. A gente ontem estava aqui em Kobar, né? E passou um carro não, uma comitiva de um prisioneiro que tinha sido libertado. Então a gente já foi dormir com aquele pensamento, alguma coisa vai acontecer, porque não pode ter um minuto de paz, não pode ter um minuto de comemoração aqui, né? E hoje, a hora que a gente viu as portas se fecharem, a gente já entendeu na hora. Eu estava com a minha esposa, já falei, cara, alguém morreu. Algum desastre aconteceu. E ligaram para a gente e falaram, olha, vão fechar tudo. Teve um massacre em Jenin e melhor vocês voltarem. E foi o que aconteceu, né? Fechou, pessoas voltando para casa, um trânsito complicadíssimo. Então foi isso que a gente viu. Aí quando a gente coloca, pelo que a gente tem visto aqui, eu já queria falar sobre isso, talvez até escrever mais detalhadamente sobre isso, mas uma coisa que me impactou muito, muito assim, tanto a mim quanto a minha esposa, na primeira noite que a gente chegou em Jerusalém, a gente chegou em Jerusalém à noite, e bem no hotel, na frente do hotel que a gente ficou, porque a gente ficou na Jerusalém Ocidental, tinha uma bandeira do Batalhão Azov, né? E
para sintonizar um pouquinho melhor essa situação, é um batalhão extremamente nazista, autodeclarado nazista, que tem foto deles com a bandeira do batalhão e a bandeira nazista. Então, assim, eu já ficamos chocados, porque como pode a gente estar dentro de Israel, de uma população que se autodetermina o Estado judeu, né? Um Estado que se autodetermina um Estado judeu, como essa bandeira está exibida aqui? Não faz sentido, não tem nexo. Então, assim, é incompreensível o que acontece, né? Porque eles usam dessa propaganda toda, porque ninguém quer falar do judeu. A gente quer falar de sionismo. E para esclarecer o que acontece aqui, o que eu já escrevi em todos os textos, e eu acho que vendo aqui, acho que com mais propriedade para falar, o que acontece aqui não tem nada a ver com religião. O que acontece aqui é uma ocupação. O que acontece aqui são violações dos direitos humanos. O que acontece aqui é um crime. É um crime que a humanidade se recusa a enxergar. Hoje, a hora que eu parei para atualizar, ver essa atualização dos mortos e feridos, eu entrei nas agências, nos veículos de comunicação aqui da Palestina, e existia um tipo de notícia sendo noticiada. Quando eu entrei nos brasileiros, nos veículos nacionais, a matéria era outra. Era 9 palestinos morrem em confronto. Não teve confronto. Não teve confronto. Teve um massacre premeditado. Tanto que antes desse massacre acontecer, as linhas telefônicas foram cortadas, a eletricidade foi cortada, a internet foi cortada. Então foi premeditado. Então, assim, só para você ter uma ideia, corroborando o que você está dizendo, eu estou aqui em Porto Alegre agora, estou em Porto Alegre desde domingo, porque a FEPAL teve duas participações, vai ter outras ainda, nas duas principais mesas do Fórum Social Mundial, na segunda e na terça-feira, a FEPAL teve participação, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Então estou aqui, só vou embora amanhã, e o mais importante veículo de comunicação comercial, veículo de comunicação de massa comercial, que é a chamada Zero Hora daqui de Porto Alegre, que é sediada em Porto Alegre, mas circula no estado, noticiou que Israel matou, claro que em confronto, 9 suspeitos de terrorismo. Ou seja, reproduziu aquela ladainha, evidentemente que nós vamos entrar em contato com o veículo e evidentemente talvez optemos por representar na justiça contra este veículo de comunicação. É uma opção clara dos grandes veículos de comunicação de legitimar a limpeza étnica promovida por Israel no experimento social genocida permanente, que vem se estendendo agora por 75 anos. Então não é incrível você estar diante de uma coisa dessas. Mas aproveitando que você citou... Deixa eu só... Ali. Sim, perdão. Me pediram aqui foto, estou vendo aqui, por favor, envie fotos da bandeira. Eu ainda vou ter que passar por Israel. E assim, sendo bem claro, eu tenho medo de estar aqui, não pelos palestinos. Eu tenho medo de estar aqui pela repressão de Israel na rua. Então, eu tenho não só essa foto, mas eu tenho inúmeras outras fotos de absurdos que a gente registrou. Inclusive, tem uma minha em Hebron, porque aqui as armas elas só baixam quando as câmeras levantam, né? Então, eu circulei por Hebron com um menino que estava sem documento, um menino de 19 anos, que ele não pode sair de Hebron, porque ele está sem documento, apreendido pelo Estado sionista. E eu tenho muito material assim, só que eu ainda tenho que passar por Israel. Então, eu não posso postar agora. Gostaria muito de poder postar e expor tudo isso que a gente tem visto aqui, mas eu tenho medo ainda porque eu ainda vou passar por Israel. Então, quem está pedindo as fotos aí, eu não consegui ler, porque eu já tô, aqui já está tarde, eu já estou meio com sono, depois de um dia abalado. Mas eu vou postar sim, essas fotos elas vão circular, tá? Mas só para explicar, você acabou citando o Batalhão Azov, mas você acabou não explicando de onde é. Ele é da Ucrânia, né? É um batalhão ucraniano. E aqui tem muitos refugiados no Estado de Israel. O Estado de Israel acolheu muitos refugiados ucranianos. Porém, eu abro uma aspas, refugiados ucranianos declarados judeus. Porque refugiados
refugiados ucranianos que se declararam cristãos ou ateu ou outra vertente, foi jogado de escanteio. Então, os refugiados ucranianos que estão aqui foram que se autodeterminaram judeus. Mas olha só, veja só a coincidência. Você está citando esse batalhão Azov, e tem uma coincidência muito sinistra agora. Vou aproveitar para, já que a gente está nesse diálogo, não é novidade nenhuma que o sionismo se realiza como projeto colonial, um nacionalismo que busca realizar o seu projeto colonial fora da Europa, escolhe a Palestina como destino, e faz isso em 1897 formalmente. Portanto, muito antes de haver os demais nacionalismos que constituem o fascismo europeu, culminando inclusive com a Segunda Guerra, culminando inclusive com aquilo que passamos a conhecer como nazismo. Muito antes, portanto. Os sionistas resolvem limpar etnicamente a Palestina muito antes. E a partir de 47, dezembro de 47, começam a tomada da Palestina, promovem isso que todos nós conhecemos, a tragédia palestina, os 6 milhões de refugiados atualmente. Não é? Mas, mesmo assim, mesmo Israel sendo toda essa brutalidade, mesmo o sionismo sendo alguma coisa equiparável aos piores fascismos surgidos na Europa, estão dizendo muitos que o atual gabinete formado pelo Benjamin Netanyahu, que já foi primeiro-ministro durante muitos anos, mas retorna ao poder agora, este seu gabinete é o mais extremista da história de Israel. Veja só, um movimento colonial, que é Israel, que já promoveu uma limpeza étnica, que limpou do território que passou a se autoproclamar Israel até 88% da população originária, quer dizer, palestinos não judeus. Mesmo assim, apesar de tudo isso, Netanyahu é considerado, este gabinete de Netanyahu, mais extremista da história de Israel. E nesse gabinete tem um tal de Itamar Ben-Gvir, que é ministro da Segurança, estou lendo aqui, e ele é de um partido chamado Poder Judeu, que abertamente se posiciona como uma facção extremista e abertamente os seus críticos dizem que é um partido fascista judeu. Está no gabinete. E o outro que está é um tal de Bezalel Smotrich, que é da formação partidária chamada sionismo religioso, que defende abertamente a eliminação dos palestinos. Bom, até aí, só constatações. Agora vamos para o batalhão de Azov, que você está citando aí para fazer um link histórico. O Benjamin Netanyahu é filho de um sujeito chamado Ben-Zion Netanyahu. Ben-Zion Netanyahu morreu recentemente, salvo o melhor juízo, com 102 anos. O pai do Netanyahu, Ben-Zion Netanyahu, foi secretário de uma figura chamada Vladimir Jabotinsky, que viveu de 1880 a 1940 e que integrou o movimento sionista na Europa, que defendia a ida à Palestina. Mais um detalhe, também chamado Zev Jabotinsky. O Zev Jabotinsky, além dele defender abertamente a expulsão de todos os palestinos, ele fundou uma coisa, ele integrou a Organização Sionista Mundial, foi dirigente dela, ele fundou uma coisa chamada Legião Judaica. E ele foi um dos fundadores também do Irgun, que é um grupo terrorista, classificado como terrorista pelos ingleses, que foi o principal promotor da limpeza étnica da Palestina. Se só isso não bastasse, o Ben-Zion Netanyahu foi secretário particular do Jabotinsky. Se isso ainda não basta, o Jabotinsky colocou as brigadas da Legião Judaica, daí ele liderou os sionistas revisionistas que defendiam a eliminação de todos os palestinos, ele colocou numa aliança com os nacionalistas integristas ucranianos, que defendiam a morte de todos os russos e, paradoxalmente, a morte de todos os judeus da Ucrânia. Isso em 1921, muito antes do Holocausto judeu na Europa, ou Holocausto Euro-Judaico, promovido na Europa por outros judeus. E veja, agora nós temos o batalhão de Azov e seus aliados mandando na Ucrânia, e nós temos o Netanyahu com um gabinete claramente com aqueles que defendem as ideias do Jabotinsky no poder. E nós temos hoje, segundo uma estatística que eu andei vendo agora, 2 milhões de israelenses são ligados à ideologia do Jabotinsky do fascismo euro-judaico. Ou seja, se você deparou com a bandeira do batalhão de Azov,
não foi mera coincidência, meu caro. Não foi mera coincidência. Você citou o Ben-Gvir aí, e eu acho que é importante falar também, vou chegar nele, mas acho que é importante falar também que todos esses grupos, o externo, o Irgun, incluindo o Haganah também, hoje são os que se tornaram o Exército de Defesa de Israel, o que a gente chama de Exército de Ocupação de Israel. Então, todos esses grupos, eles são, hoje, eles atualmente são, o que são esses meninos de 17 anos na rua apontando arma para a cara das pessoas. São os que me perguntaram na porta da tumba dos patriarcas se eu era cristão. Porque, como cristão, eu posso entrar na área muçulmana. Mas o muçulmano que mora em Hebron não pode. Então, esse é o tipo de racismo que a gente vê aqui. E, voltando ao Ben-Gvir, além do revisionismo de Jabotinsky, ele ainda é seguidor de uma outra figura característica, né, que a gente sabe dos livros, Meir Kahane. Uhum. Foi um dos maiores propagadores do ódio contra o povo palestino. Foi rabino. É um rabino, bom a gente lembrar disso. Foi ele que, o massacre na tumba dos patriarcas, quando os palestinos estavam em oração, me fugiu o nome agora, a expressão, mas quando os palestinos estavam em oração, foi ele que entrou, foi um seguidor desse mesmo Meir Kahane, que é o Baruch Goldstein, que entrou com um fuzil, matou 29 palestinos em oração. Então, assim, a gente está falando não só do governo mais extremista, a gente está falando do governo mais extremista, mais agressivo, mais violento e mais assassino. A gente está falando de tudo que tem de pior. Então, assim, apesar de ainda assim ser um choque ver uma bandeira do Batalhão Azov na rua, numa rua israelense, né, na cidade mais importante, ela, ao mesmo tempo, ela choca, mas ao mesmo tempo ela é previsível. Porque a gente sabe com as pessoas que a gente está lidando. A gente sabe que não é uma coisa... Quando eu estava nas pesquisas, me parecia que toda essa separação, essa discriminação de pessoas, separar pessoas, separar o que é palestino e o que não é, o que é árabe, o que não é, me parecia que era uma coisa velada. E estando aqui não. Estando aqui a gente vê que não é velada. Ela é descarada. Ela é descarada. Percebe e isso não só em locais aqui dentro da Palestina, mas isso a gente tem em Jerusalém. Eu tentei 3 vezes entrar na esplanada das mesquitas, junto com os palestinos, não me deixaram. Eu fiz a minha foto, eu acho que eu publiquei, está no meu Instagram. Eu fui repreendido por fazer esse movimento, para tirar uma foto com esse movimento, com essa posição, que é simbólica no mundo inteiro, quer dizer que a gente resiste. Então, assim, não é velado, é descarado. Então, assim, ao mesmo tempo que surpreende ver uma bandeira, ao mesmo tempo já é previsível. Então, realmente... Israel faz questão de mostrar o que de fato é, e sobra gente, embora esteja diminuindo esse plantel, essa quantidade de pessoas, mas ainda sobra gente que faz de conta que não vê o que está acontecendo. Uma coisa muito curiosa, voltando a Jenin, que agora sofreu exatamente no dia de hoje esse massacre, esse novo massacre, em 2002, de 3 a 9 de abril de 2002, as forças israelenses invadiram esse campo de refugiados. Tem uma cidade chamada Jenin, e ali tem um grande campo de refugiados. Desses palestinos foram limpados etnicamente entre 47 e 49, do século passado. É um campo de refugiados até grande. E durante esses 9 dias, de 3 a 11 de abril, 9 dias, contando o próprio 3 e o próprio 11, eles cercaram esse campo de refugiados, foram 200 mortos aproximadamente, muitas centenas de feridos, muitos deles gravemente. Nesse episódio, 10% das habitações foram demolidas. Entre 80% e 90% das habitações se tornaram impróprias para a habitação devido aos danos que elas sofreram.
esses 200 mortos, só para a gente ter uma ideia, para todos aqueles que estão nos assistindo terem uma ideia, foi impedido qualquer serviço funeral para eles durante todo esse período de cerco. E eles putrefaram nas ruas, tornando inclusive insuportável a vida às pessoas que estavam ali. Você imagina, um campo de refugiados, todas as ruas estreitas, todo mundo amontoado com 200 corpos humanos putrefando a céu aberto. Também foram impedidos os socorros a todos os que ficaram feridos. Nós estamos falando de centenas, muitos deles gravemente, que depois sofreram consequências e morreram depois em virtude dessas consequências. Então, nenhuma ambulância, nenhum serviço médico pôde entrar durante esses 9 dias. A água não pôde entrar, comida não pôde entrar e a eletricidade foi cercada, foi cortada durante todos esses dias. Detalhe, este crime de lesa humanidade, esse grande crime de guerra em 2002, foi comandado por um sujeito chamado Ariel Sharon, que foi primeiro-ministro de Israel, que morreu há poucos anos. E Ariel Sharon é reconhecidamente um dos principais seguidores do Jabotinsky, este que fez aliança com os nazistas ucranianos em 21. E o Menachem Begin, que foi uma das figuras mais importantes na constituição do projeto colonial israelense, e tal qual Ariel Sharon, porque ambos participaram também, antes de se tornarem figuras importantes, da limpeza étnica. Menachem Begin também era seguidor do Jabotinsky. E você depara, volta ao assunto, você depara agora com essa aliança sinistra, de figuras cada vez mais sinistras na Israel de hoje, com esses nazistas ucranianos. E tudo isso estamos conversando às vésperas do dia do Holocausto. Essas vítimas do Holocausto mereciam mais respeito, não é? Israel não pode se apresentar diante da humanidade como alguém que lembra o morticínio promovido por europeus só por professarem o judaísmo durante a Segunda Guerra e promover exatamente a mesma coisa que esses que os assassinos dos eurojudeus faziam a mesma coisa na Palestina com essa ideologia fascista europeia. Eu queria aproveitar e te perguntar, diante disso tudo, porque nós estamos falando o tempo todo do que é o sionismo, do que são os sionistas, do que é o seu projeto, do que é Israel hoje. Mas os palestinos, você conviveu com os palestinos nesses dias, andou entre os palestinos, visitou os palestinos. Como é que você sentiu isso tudo? O que eles te falaram? O que você sentiu? Como é que você está sentindo o ânimo dos palestinos aí? Olha, assim, eu não só convivi com palestinos, eu estou vivendo com palestinos. Hoje a gente esteve num campo de oliveiras, né? Cuidar das oliveiras. O plantio já foi, mas cuidado é o ano todo. A todo momento a gente circula de uma cidade para outra e vê as ocupações. Assim, eu fiquei impressionado de ver as colônias, né? Sendo várias etapas de colônias. Por exemplo, daqui de Ramallah a Nablus, cerca de uma hora e pouquinho, dependendo da boa vontade dos israelenses nos checkpoints, a gente viu, vamos dizer que algumas não, mas mais de uma dezena de colônias, algumas prontas, algumas em construção, outras em processo de cercamento, né? Que é feito o cercamento, levados containers e levados os primeiros habitantes das colônias. Então a gente viu vários processos de colônia. E isso demonstra que assim, a ocupação não para. A momento nenhum a ocupação não para. E conversando com os palestinos, lógico, a gente sente, sim, que existe entre o palestino o que é normal para qualquer ser humano, um sentimento de revolta, um sentimento de, poxa, alguém precisa olhar para nós. Tanto é que a gente para conversar com qualquer um aqui, as pessoas querem contar as suas histórias. Elas querem contar sobre os crimes que elas sofreram, sobre os crimes que as famílias sofreram, sobre os mortos, sobre os entes queridos que elas perderam. Muito pesado acompanhar tudo isso e sofrer junto com o povo daqui, porque a gente tá num país onde a gente
tem um governo para lutar, né? Tem um governo para a gente poder escolher se eu quero esse ou eu quero aquele, eu quero direita, eu quero esquerda. Mas aqui não tem. E eu esperava ver um palestino mais ressentido do que eu vi. E eu não vi isso. E isso emocionou bastante, porque em Jerusalém, a gente chegou em Jerusalém, como eu disse, a gente chegou à noite, e, pô, eu acho que eu não devo ter sido o único, eu e minha esposa, a chegar e já querer sair para a rua, mesmo estando cansado de uma viagem de aeroporto e tudo aquilo. Então a gente saiu para a rua e viu grupos de judeus, a grande maioria ortodoxos, jovens, procurando alguém ali para caçar, procurando se autoafirmar como essa terra é minha. E depois a gente ouviu muito em Jerusalém que eles fumam mesmo. Tanto é que a gente foi pedir informação e foi assim, eu não imaginava que eu ia ser visto como um inimigo. Eu nunca fui em nenhum lugar do mundo que eu cheguei, eu fui tratado como inimigo. E ali eu fui, mas depois a gente foi entender que aqueles grupos que a gente pediu informação, estavam ali caçando, procurando. Então, assim, eu esperava que o palestino tivesse mais ressentimento, porque eu teria. Hoje, conversando com a minha esposa, eu falei, eu amei a Palestina, estou amando a Palestina, mas eu não consigo viver aqui. Eu não consigo viver aqui porque são coisas assim, que a gente que vive numa vida que, embora a gente saiba o que acontece nas nossas periferias com as nossas crianças, na grande maioria com os negros que são violentados dentro de uma favela, a gente sabe que esse massacre também existe, mas aqui é diferente. É surreal. Então eu esperava ver um palestino com maior ressentimento, mas eu não vi. Eu vi um palestino com esperança, um palestino com vontade de que as coisas mudem e que alguém olhe, alguém preste atenção no que está acontecendo aqui. Porque quando deveria ser considerado um crime uma agência de notícias do tamanho dessas que a gente vê noticiar que o que aconteceu aqui hoje foi um confronto. Não foi um confronto. Não foi um confronto porque como é que eles podem considerar uma senhora de, deixa eu confirmar, 60 anos que foi olhar pela janela o que estava acontecendo e tomar um tiro? Então não foi um confronto. Não foi um confronto ter atiradores de elite em cima de telhado. Não foi um confronto as escavadeiras já estarem preparadas para entrar, para destruir carro, destruir propriedade. Então isso não é um confronto. Então, assim, o que eu vejo do palestino, esse pouco tempo que a gente está aqui, a gente aprendeu muito. Aprendeu muito sobre amor, sobre esperança, sobre carinho, sobre hospitalidade, em suma, hospitalidade. E assim, são coisas que não dá para digerir do dia para a noite, né? São coisas que a gente tem que, assim, se preparar. Eu confesso que eu acho que até me estendi nessa resposta, não estava preparado para responder essa pergunta, porque eu ainda não formei uma opinião de tudo que eu aprendi aqui. Então, eu acho que, se possível, numa próxima oportunidade, eu tento explicar um pouquinho melhor, porque os sentimentos ainda estão sendo digeridos. Então, claro. Mas você também está, claro, conhecer a Palestina não deveria ser uma coisa estranha para quem, como nós, né? Sabemos que a vida de Cristo se deu ali, a vida de muitos profetas se deu ali. A Palestina é, de certo modo, uma espécie de berço do monoteísmo. O monoteísmo se realiza em grande medida ali e se desenvolve ali. E tem uma sacralidade para as chamadas religiões monoteístas, para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Então a gente está acostumado a ouvir falar da Palestina o tempo todo, desde a tenra idade, por causa da Bíblia, por causa da escola, por causa de todas essas coisas aí. Então é natural alguém querer ir para a Palestina. E não seria estranho que você quisesse. Mas você também tem um projeto, uma obra que você está preparando, está escrevendo, né? E que precisava dessa sua ida, na sua opinião, pelo que eu soube. Você acha que está realmente valendo a pena, está servindo ao teu propósito, você está encontrando o que você precisava encontrar para realmente consolidar esse teu projeto de
publicação de uma obra a respeito? Está dando certo? Você acha que fez o certo de ir para isso? Para esse projeto? A gente não veio para cá para esse projeto. Esse projeto é um livro, na verdade ele acabou se multiplicando em tantas coisas que eu comecei a estudar sobre a Palestina e comecei a escrever sobre a violação da Declaração dos Direitos Humanos, que são 30 artigos e Israel viola os 30. Conversando aqui com amigos, a gente chegou no material que ainda não li, mas que a Declaração dos Direitos Humanos não permite ao palestino reivindicar, ele não dá brechas para o palestino reivindicar todos esses crimes. Então, assim, existe uma falha na própria Declaração dos Direitos Humanos, mas eu não vim aqui para consolidar esse trabalho. Eu vim aqui porque é minhas férias do ano e tudo que eu conversei com todos esses palestinos, todas essas entrevistas, principalmente com os jornalistas, um livro que eu comecei a escrever, ele se transformou em 2 livros e mais uma pesquisa científica. Então, assim, ele abre um leque, porque você começa a estudar A e o A te leva a B, C, D e inúmeras equações. Então, assim, eu vim aqui em respeito a todas essas pessoas que, durante as entrevistas, esse meu processo de conhecer a Palestina, me cederam suas histórias. Igual, recentemente, eu tive até uma discussão e eu exemplifiquei que a minha obrigação é com o povo palestino e com todas as pessoas que contaram suas histórias para mim. Então, eu vim para cá, eu coloquei a rata no pescoço, porque eu acho que é para essas pessoas que eu devo. Eles me deram muito. O palestino me deu muito. Me deu muita oportunidade de ser um ser humano de verdade. Não digo um ser humano melhor, mas digo ser um ser humano. Então eu vim aqui para ver essas pessoas, eu vim aqui... eu acho que assim, acho que muitas pessoas vêm aqui no interesse de acadêmico ou no interesse de marcar entrevista com outras pessoas. Eu acho que tudo isso é válido, que faz parte da luta. Mas eu vim aqui, não vim com entrevista marcada, não vim com... Olha, lógico, eu tenho uma lista de amigos que eu quero conhecer, não vai dar para conhecer todos, infelizmente, mas eu vim para cá para poder abraçar algumas pessoas. E então, assim, lógico que tudo isso é construção para esse material, mas acho que será uma construção maior ainda para os próximos. Porque vir para a Palestina não é uma página que eu estou virando, é a capa do livro que eu acabei de abrir. Então, essa é o começo de uma vida aí, porque eu tenho certeza que não é, como eu disse, não é uma página. Tanto que a minha esposa também é uma ativista de outras causas e, assim, tem um conhecimento sobre a Palestina, mas não era o foco, era outras coisas. E chegando aqui, daqui a pouco eu já vi, ela já entrou na militância, já se transformou acrescentou ao ativismo que ela já tinha com outros segmentos. A Palestina, ela entrou na lista ali dos precisamos dar atenção e é uma prioridade. Então, assim, eu vim aqui abraçar pessoas e é o que está acontecendo. Bom, eu acho que você está certo. Acho que a Palestina não pode ser um endereço só de trabalho. E nem não pode ser. De analisar o que é um experimento social genocida, o que é o Israel como metrópole do extremismo. Não, acho que as pessoas devem ir para conhecer a história, para fazer turismo. Por que não? A Palestina precisa ser encarada, e o seu povo também, como uma parte normal da humanidade em diversos aspectos. Vivemos sob ocupação? Evidentemente que vivemos. Há toda uma problemática, claro que há. Mas o povo palestino está ali. O povo palestino tem culinária, tem cultura, na cultura, claro, tem música, tem seu artesanato, tem seus bordados, tem isso tudo. E nessa ideia toda, como é que você vivenciou isso? Comeu bem aí, por exemplo? Ah, chefe, aqui é demais. Aqui é demais. A gente já teve que comprar uma mala só para tempero, coisas que a gente vai levar. Eu não esperava. E o que você mais gostou de comer até agora aí? No teu almoço, na tua janta, no café? O que você mais gostou? Eu não vou falar porque senão vai dar briga com cozinhar. Então eu vou deixar
eu vou deixar essa de canto, não vou falar. Mas você falou do turismo. Eu queria acrescentar aqui, semana que vem, na quinta-feira, deixa eu ver a hora, 11 horas, a gente marcou uma entrevista, inclusive com esse pessoal maravilhoso que está recebendo a gente aqui, do qual te conhece muito bem. Então, na quinta-feira, às 11 horas aí do Brasil, vou ter uma entrevista com a Ruaida, que faz um trabalho aqui de um turismo alternativo. Quer conhecer a Palestina? A Palestina, seja o turismo alternativo, esse turismo de ir para áreas que tá acontecendo, por exemplo, uma safariata, que é ao sul de Hebron, que eles estão tentando expulsar uma vila de beduínos. Tentando não, estão expulsando uma vila de beduínos, derrubaram escolas mês passado, se não me falha a memória. Então a Ruaida, ela faz um trabalho de turismo aqui para todos os gostos. Então na quinta-feira vou ter uma conversa com ela, direto aqui da Palestina, e ela vai poder explicar melhor do que ninguém, né? Mas a Palestina realmente, ela tem... eu brinquei com a minha esposa, falei, cara, toda curva que a gente faz aqui tem coisa. Todo lugar que a gente olha tem alguma coisa. No caminho de um ponto a outro tem coisa. Então, assim, o turismo palestino, ele não se resume só a Jerusalém, a Belém. Não, em Hebron se vê muita coisa. Em Nablus, né? São cidades muito, muito antigas. Então tem muita coisa aqui, além, é claro, da gastronomia, que é maravilhosa, é muito diferente de tudo que a gente já tinha experimentado na Ásia, em outras regiões do globo. Então é tudo muito diferente. E assim, para quem é religioso, igual eu percebi muito que muitas pessoas começaram a acompanhar esse roteiro nosso de viagem através da sua espiritualidade, da sua religião e etc. E realmente toca, não só na questão para o cristianismo, mas também para, por exemplo, em Hebron, a gente viu um grupo muito grande de muçulmanos indianos, do qual também estão passando por um processo de violência muito grande. E a gente viu e viu assim pessoas fazendo roteiros, fazendo turismos que não é comercial, não é aquele que é vendido que a gente está acostumado. Então, assim, a Palestina tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para se ver e muita coisa para se aprender e para comer também. Então, é maravilhosa. Mas na quinta-feira acho que vai dar para explicar um pouquinho melhor isso, porque eu ainda estou, assim, tenho mais alguns dias pela frente aqui, mas tudo que eu vi é que a gente é quebrado, né? Durante o dia, assim, a gente está passando por um momento tão maravilhoso e, de repente, parece que as duas pernas nossas são quebradas, né? Porque a gente vê uma cena que já estraga tudo aquilo de bonito que a gente viu. Mas eu digo que compensa, sabe? Porque a gente sente, a gente sofre junto e, ao mesmo tempo, a gente se alegra, porque a cena que a gente viu ontem, os prisioneiros, quem conhece a história dos prisioneiros palestinos, do qual é só a gente pesquisar um pouquinho e sabe que são prisioneiros, não são criminosos, são garotos, jovens, senhoras, mães, pais, que são a resistência. Às vezes resistência por um ato simples de não sair da sua casa, o cara é preso. Então, assim, o que a gente viu desse prisioneiro passando, infelizmente não deu para a gente acompanhar, apesar de estar perto, não deu para a gente acompanhar a recepção. Mas a festa do povo por um cara que ficou preso 15 anos, do qual não conhecia parentes que haviam nascido. E essa festa, assim, a gente vê que ao mesmo tempo que a gente... É aquilo que eu falei, no tempo que a gente está triste, daqui a pouco a gente já se alegra. Uhum. Aí o Senhor bem quebra as suas pernas, assim, você não pode se alegrar, você não pode ter... Então... Bom, você está sediado, claro, na Cisjordânia, já esteve na Jerusalém, etc. Vai para Gaza, uma parte da Palestina que é hermeticamente bloqueada e designada hoje por parcela da humanidade como o maior campo de concentração da história, pretende chegar a Gaza?
princípio, já é a segunda vez que eu tento entrar na Palestina. A primeira foi pelo Egito, queria fazer a passagem de Rafa, mas teve um problema. Tanto a passagem foi fechada, como o Egito também teve um problema na região do Sinai, então no ano que eu fui não deu. E dessa vez eu entrei para a Cisjordânia com a intenção de tentar fazer a passagem de Erez, né? Mas também, chegando aqui na Cisjordânia, eu vi que, eu não sei se é possível, mas eu vi que não daria tempo de assim, poder relatar tudo que eu estou vendo aqui com tanta precisão, se eu me arriscasse a ir para Gaza, porque não digo o risco de estar em Gaza, que embora seja um risco muito grande, mas de ficar preso numa barreira de fronteira horas e horas e horas e perder 2 dias tentando chegar e deixando de vivenciar tudo isso na Cisjordânia. Então Gaza a princípio era um destino, mas a gente acabou alterando. E não vou tentar entrar dessa vez, mas Gaza ainda está numa programação para talvez uma próxima visita à Palestina. Claro. Eu ouço você dizendo que pode não dar tempo, etc. E a Palestina é um território muito pequeno, né? Uhum. A Palestina histórica inteira é equivalente à geografia em quilômetros quadrados do território do menor estado brasileiro, que é Sergipe, né? Mas, como disse o Celso Amorim, num dos encontros com diplomatas palestinos, quando ele era ainda ministro das Relações Exteriores do Brasil, agora ele está na condição de assessor especial do presidente Lula, ele disse que teria ouvido a seguinte frase de um diplomata palestino: aqui, na Palestina no caso, né, nós temos pouca geografia e muita história. Uhum. Então, de fato, você anda... Cada paralelepípedo da Palestina tem uma história milenar, cada ruína, cada prédio, cada família. Uma família, às vezes, está 7, 8 séculos, 12 séculos, 2000 anos, aquela família está no mesmo lugar, mais às vezes, né? Os sítios, além dos sítios arqueológicos, lato senso históricos, assim, você tem os sítios religiosos, você tem toda uma espiritualidade. Então, de fato, para ter uma visão, uma andança que faça ver uma parte importante do que gostaria de ver, precisa de muito tempo, mas não é pela geografia da Palestina, porque se for percorrer Sergipe em 4 dias daria e está resolvido. Na Palestina não é assim. Às vezes uma cidade pequena do interior aí, de camponeses na Palestina, você visitou algumas possivelmente. Ali já você precisa de 2, 3 dias, porque tem uma caverna que acontecia não sei o que nela, tem. E não só então realmente. A gente foi de Ramallah para Hebron de transporte público. Então, assim, junto com os meninos e a gente conversando tudo, o menino estava um dos meninos que estava conversando com a gente, ele estava voltando de Jerusalém. E Jerusalém, para quem olha no mapa ali da Cisjordânia, ela é muito próximo a Hebron. Entretanto, existe uma coisa no meio do caminho que se chama o Muro do Apartheid, né? Então, para esse menino ele ir para Jerusalém, orar na Mesquita Al-Aqsa, ele precisa ir até Ramallah, passar por Jerusalém, dar uma volta de mais de 4 horas, a depender ainda dos checkpoints. Então, assim, quando a gente fala, pô, vamos atravessar a Palestina, é uma viagem de talvez 1 dia, talvez 1 hora, depende da vontade, né? Então, assim, por isso que a gente acabou desistindo de ir para Gaza, exatamente por isso. Porque, assim, não fosse pelos muros e pelos checkpoints, a gente estaria de Ramallah a Hebron em coisa de talvez meia hora, 20 minutos. No entanto, a gente demorou mais de 1h30. Então, assim, depende muito disso. Então, conhecer a Palestina em si, talvez a gente atravessa em horas de um ponto a outro. Não fosse pelos muros e checkpoints. Então, isso atrasa muito a viagem. E eu conversando com as pessoas aqui, a gente viu muito assim, pô, eu tenho um compromisso a 1 hora daqui,
às 10 horas da manhã, só que eu tenho que sair às 6, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar preso na estrada. Eu não sei se a van ela vai ser parada. Então eles saem, por exemplo, numa consulta médica, a consulta está marcada para 10, pô, eu vou sair de casa às 6 horas da manhã, porque eu não sei quanto tempo eu vou levar. Não sei se eu vou voltar. Não sei se na hora de voltar eu vou ter, igual hoje, por exemplo. O dia para nós começou normal como qualquer outro. Porém, no meio do nosso dia já ligaram para a gente, ó, melhor vocês voltarem, porque vai fechar. A gente já viu fechando, mas vai fechar tudo. A hora que começa a diminuir a população na rua, os transportes públicos também param, porque não tem gente para carregar. Então a gente acaba ficando preso em algum lugar. Então, assim, é o que você falou, não depende da geografia. Depende, sim, claro, do histórico da gente, do que a gente está interessado, mas também depende dessa boa vontade e de quantos crimes os sionistas estão dispostos a cometer num dia. Uhum. Bom, independentemente dessa circunstância toda, se você fosse falar com um brasileiro comum agora, qualquer pessoa aqui do Brasil que queira viajar, você diria para ela ir à Palestina ou não? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, como eu falei, a Palestina me tornou um ser humano. Tá? E assim, o que está acontecendo aqui não adianta a gente ficar horas e horas e horas conversando, ou o que precisa, né? Precisa desse debate, mas é diferente. É muito diferente. De todos os livros que eu li, de todas as pesquisas científicas, de todo o material que eu vi, filme, etc., não é igual estar aqui. Estar aqui é completamente diferente. Como eu disse, em ambos sentidos, né? Então, assim, eu acho que deveria ser uma visita obrigatória para todo ser humano, para a gente se reconstruir como sociedade e E sermos. do ponto de vista econômico, porque quem vai viajar sempre pensa no lado econômico. Quando se viaja para a Europa, por exemplo, tem um custo de vida muito diferente e a paridade da nossa moeda dificulta a nossa ida para países como a Europa, países europeus, às vezes para os Estados Unidos, para o Canadá, dificulta. Para a Palestina, você acha que é uma viagem econômica para um turista? Economicamente falando, é viável? Como é que você explicaria isso para as pessoas, para dar uma animada? É assim, hoje, como eu estou como entrevistado, não como entrevistador, eu vou me dar a liberdade de dizer que o governo Bolsonaro destruiu a nossa economia de um ponto que está caro viajar para qualquer lugar. Uhum. Então, assim, o dólar está muito alto. Quando a gente programou essa viagem, a gente se programou bem, e mesmo aqui a gente teve alguns apertos. Então, assim, a moeda está praticamente um shekel, né? Está praticamente 3,30, né, de dólar. É um local caro, principalmente quem pretende se hospedar em Israel. A comida é cara, a habitação é muito caro, estar na rua é caro. Porém, aqui na Palestina, o custo ele cai pela metade. Mas aí assim, não é um benefício, tá? Não é um benefício porque assim o poder aquisitivo do palestino é muito baixo. Então aqui é baixo porque eles precisam sobreviver. Mas não chega a ser um benefício assim, atravessar para a Palestina porque é mais barato. Não é isso, né? Então assim não é uma visita barata. E principalmente para nós brasileiros, depois de ter uma economia em frangalhos como a gente encontrou. Então, assim, Bom, gente, mais lá vai, já vamos para. cada Já, gotinha ralada do outro vale a pena. já vamos para quase uma hora de entrevista. A gente vai finalizar agora. Nem parece que passou, estou olhando o relógio agora. Estamos com 55 minutos de entrevista. Mas a conversa está muito boa. E eu queria dizer para todos os que estão conosco aí nessa entrevista que o Monitor do Oriente tem publicado os textos, os testemunhos de viagem do Lucas, com a esposa, né, que está consigo. Começou pela Turquia,
São textos muito, muito, muito bons. Esses textos têm tido a capacidade de narrar, de fato, o local e as pessoas com quem eles conviveram, visitaram na Turquia e na Palestina também. Eu aconselho muito fortemente que todos acompanhem e leiam o Mochilão, porque tem muita coisa ali. E muita coisa da Palestina seguramente também para animar. Bom, mais alguma coisa que você queira dizer aí para nossos telespectadores, meu caro E assim, Lucas? agradecer a todos que participaram aí com a gente. Queria agradecer a FEPAL por ter me colocado nesse caminho Palestina há alguns anos aí já a gente na luta. Queria agradecer ao Monitor do Oriente também por ter feito esse convite dessa live. Mas eu agradecer a minha esposa por me aguentar e vir comigo para tudo isso, que ela já sabia que ia encontrar aqui e derrubar as mesmas lágrimas que eu. Mas eu queria fazer um agradecimento muitíssimo especial a Ruaida, ao Mohamed e ao Ayman, que estão nos recebendo aqui na Palestina, e que a visita seria completamente outra se não fosse a ajuda, o auxílio e o carinho dessa família especialíssima, né? Então, meu agradecimento especial de hoje vai para eles. E reforçando o convite, quinta-feira às 11 horas, às 11 horas do Brasil, estamos aí com a Ruaida para falar sobre esse trabalho desse turismo aqui na Palestina. Então, da minha parte é isso. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E para quem pediu a bandeira, eu juro que eu vou postar essa bandeira, mas deixa eu sair daqui primeiro. Então é isso, Lucas, é isso, gente boa que está conosco. O Monitor tem feito um grande trabalho no Brasil de uma mídia independente e anti-hegemônica, com notícias que não vão aparecer, em regra, nos demais veículos de comunicação de massa, que estão muito comprometidos com o hegemon e com a narrativa anglo-sionista, especialmente distorcendo tudo aquilo que diz respeito à Palestina, à luta do povo palestino. Então é um dos canais que vocês, todos e todas, podem buscar por uma informação mais equilibrada, mais próxima da realidade e, com toda certeza, sem os vícios carregados, quando o assunto é a Palestina, nas tintas dos demais veículos, nas lentes dos demais veículos. E o Lucas tem cumprido uma parcela desse papel no Monitor e em outros endereços que ele tem também publicado coisas. Então fica a dica, acompanhem o Monitor, acompanhem o Mochilão no Monitor, acompanhem essa jornada do Lucas com a esposa e uma extraordinário final de dia, de noite e início de noite para todo mundo. E para vocês aí, bom descanso, que você já deve estar perto da meia-noite aí, não é isso, Lucas? Por aí, tá quase. Então tá bom, gente. Obrigado. Palestina livre e sucesso para nós aqui no Brasil, porque o Brasil também merece. Aliás, merece muito. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.